Graça e paz do Senhor seja com todos. Vamos prosseguir nos nossos estudos de quinta-feira. Nós estamos fazendo uma série de estudos com base no livro Retorno à Santidade, do Dr. Gregory Friesel, e nós temos atualmente abordado o tema pecados de pensamentos. Na última ocasião em que nós estivemos juntos, nós estivemos abordando alguns aspectos desses pecados, tratamos um pouquinho a respeito de Jesus, a obra dele e a maneira como essa obra deve ocupar o primeiro lugar nos nossos pensamentos, ou o lugar mais importante nos nossos pensamentos, e ela deve permear, ela deve abranger todas as outras áreas da nossa vida, tendo como origem, como partido, o pensamento central na pessoa de Jesus Cristo. Nós estivemos falando, então, na última ocasião, a respeito de algumas coisas que devem ser priorizadas na nossa vida, colocando aquelas coisas que são espirituais, aquelas coisas que são do alto, em primeiro lugar, para que elas sejam elementos que abençoem, que toquem, que tangenciem todas as outras áreas. Nós estivemos falando um pouco também a respeito da importância de ter a mente cheia da palavra de Deus. Fizemos leitura de alguns textos, como o Salmo 1, o verso 2, o Salmo 119, os versos 15 e 16, afirmando que a vontade de Deus é que cada crente esteja cheio da palavra de Deus, tenha a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, como uma forma de se preservar do mal, do pecado, e ter pensamentos puros e avançar no caminho da santidade, que é o propósito principal do nosso estudo, o retorno à santidade. Tratávamos a respeito da importância dos hábitos de ler e estudar a palavra de Deus com dedicação, com seriedade. Tratávamos a respeito da importância de guardarmos passagens bíblicas, textos importantes na nossa mente, para que em momentos que nós sejamos confrontados pelo pecado ou por outros pensamentos, que nós possamos dar de mão nesses textos para exatamente poder nos proteger, afirmando eles. Inclusive, o Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, ele usou versículos chaves, versículos importantes da palavra de Deus para refutar Satanás. Então, é um meio importante, é um meio precioso para as nossas vidas. E também nós falávamos a respeito das motivações que se encontram nos nossos pedidos, nas nossas orações, nos nossos relacionamentos com Deus, levantando a questão de que nós corremos o risco de, em alguns momentos da nossa vida, termos motivos inadequados no nosso pensamento, e isso tornar-se um pecado também, um pecado de pensarmos em primeiro lugar no nosso bem-estar, pensarmos em primeiro lugar em pedir coisas que sejam apenas para a nossa satisfação pessoal e que não sejam para a glória de Deus. Isso é um grande perigo para as nossas vidas. Então, são questões que devem ser analisadas, confrontadas, e caso nós constatemos, como nós afirmamos na última ocasião, alguns desses pecados presentes na nossa vida, nós devemos de confessá-los, abandoná-los, restaurar as nossas vidas, buscar ter uma vida nova com a ajuda, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, em direção da santidade que Deus projetou para que nós buscássemos, e Ele mesmo, em parte, opera essa santidade na nossa vida. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, então eu gostaria de começar fazendo leitura com os irmãos em alguns textos bíblicos. Eu quero citar pelo menos dois textos. Mateus capítulo 15, os versículos 8 e 9, na primeira parte,
E depois eu vou fazer leitura também do livro do profeta Amós, capítulo 5, os versículos 21 e 22. Comecemos então por Mateus capítulo 15, 8 e 9, parte A. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Amós 5, 21 e 22. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor amado, bendito seja o Senhor, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Eu quero, neste momento, pedir a tua graça, o teu favor, a tua bênção, Senhor Todo-Poderoso, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão escutando, Pai querido, neste momento, esta mensagem, este estudo da tua palavra, Papai. E eu quero que o Senhor nos abençoe. O Senhor tem nos abençoado já com o teu sustento, com o teu cuidado, com a tua proteção, com a tua preservação. Agora abençoa-nos, Pai, com a tua palavra vindo ao encontro dos nossos corações, com a ação do teu Espírito Santo, Pai querido, e que aquilo que nós vamos fazer aqui nesta tarde, Papai querido, gere uma santidade verdadeira, Senhor Todo-Poderoso, nos nossos corações. Gere, Senhor Todo-Poderoso, um desejo, Pai, de buscar a tua presença, um desejo de buscar a tua face, um desejo de se assemelhar mais a Jesus Cristo, Pai querido. Nós pedimos, Senhor Todo-Poderoso, que por meio da palavra que nós vamos estudar, por meio dos textos bíblicos que vamos confrontar aqui, Papai amado, que o Senhor nos ajude, Senhor, a realmente termos uma mente pura, Pai querido. A realmente, Senhor Todo-Poderoso, nós termos os nossos pensamentos, Senhor, purificados, os nossos pensamentos renovados, Pai querido, como a Tua palavra nos orienta, que nós devemos de buscar a transformação pela renovação do nosso entendimento, e que, Senhor Todo-Poderoso, o Senhor nos dê graça e sabedoria para fazermos aquilo que compete a nós, nos alimentando da Tua palavra, lendo bons livros, escutando boas mensagens, Pai querido, fazendo bons estudos, Senhor Todo-Poderoso, para que nós nos enchamos, Senhor, do conhecimento do Senhor, nós sejamos cheios, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo, Papai, e nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, fazermos a Tua vontade, Papai. Termos uma mente purificada, termos uma mente santificada, Pai querido, e sermos santos em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida, Papai. Eu quero pedir isso para o Senhor, que o Senhor nos ajude, que cada momento que nós tivermos aqui, Senhor Todo-Poderoso, na Tua presença e estudando a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja agindo, Pai querido, nos nossos corações. Abençoa, Senhor Todo-Poderoso, as nossas vidas, abençoa a vida de cada pessoa que está escutando, abençoa, Senhor Todo-Poderoso, as suas famílias, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Papai. Guarda-nos, Senhor Todo-Poderoso, de todo mal, de toda injustiça e de tudo aquilo que não vem do Senhor. É o que eu te peço e agradeço, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Bem, irmãos, nós temos também disponibilizado para que os irmãos possam acompanhar melhor o estudo e retornar em outras ocasiões, caso queiram, refazer o estudo, enfim, nós temos disponibilizado uma apostila. E essa apostila, todas as quintas-feiras eu mando ela para o WhatsApp dos irmãos, e nós estamos localizados na apostila agora, na página de número 10. Na metade da página 10 estão os textos que eu fiz leitura aqui. Então, vamos dar continuidade daí, metade da página 10. E o nosso propósito hoje é concluirmos esta área relacionada aos pecados de pensamentos.
Esse texto que nós fizemos leitura, ou estes textos que nós fizemos leitura para os irmãos, eles são passagens que demonstram que há um propósito de Deus em que nós o adoremos verdadeiramente, que há um propósito de Deus que nós tenhamos muito claro na nossa mente, no nosso pensamento, que a nossa atitude para com Ele deve ser uma atitude de adoração sincera, uma atitude de adoração verdadeira, uma atitude de pessoas que o buscam verdadeiramente, como o profeta Jeremias, lá no capítulo 29 da sua profecia, e no versículo 14, ele escreveu: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, há um propósito e uma intenção na palavra de Deus em nos orientar para que as nossas atitudes de adoração ao Senhor não sejam meras atitudes ritualísticas, não sejam as nossas práticas, o nosso ato de ir para cultuar a Deus, não seja um momento ali onde nós estamos para cumprir um protocolo, para realizar um costume, enfim, nós vamos analisar mais de perto essa questão. E, lamentavelmente, muitos cristãos têm deixado a desejar nesta área e têm trazido prejuízos para a própria vida, porque acaba que quando nós agimos dessa maneira e nós não estamos devotando uma verdadeira adoração, nós estamos cometendo um pecado. E a palavra de Deus diz que todo pecado voluntário é uma agressão contra Deus, é uma agressão contra o sangue vertido de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus chega a dizer que aqueles que pecam voluntária e habitualmente é como se eles estivessem pisoteando o sangue de Cristo. Isso está escrito lá em Hebreus 10, 29. Ainda nesse quesito da adoração, é preocupante também a maneira como algumas pessoas participam da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um sacramento que foi instituído por Cristo e exige uma postura cristã, uma postura de verdadeira, de sincera, de reverente adoração. É uma postura de pessoas que entendem que, em primeiro lugar, é uma ordenança de Jesus. Em segundo lugar, essa celebração tem como linha uma lembrança da morte de Cristo. Qual é o propósito da ceia do Senhor? Lembrarmos que Cristo morreu, que o seu corpo foi moído, que o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Lembrarmos também, como Jesus Cristo disse, que há uma expectativa que é criada em nós de que um dia esse Cristo vai voltar. E o Senhor Jesus disse: façam isso até que eu venha. Ou seja, há uma orientação bíblica para fazermos de maneira reverente, para ser uma celebração que faz menção ao sacrifício substitutivo de Cristo, e é para ser também uma atitude ou um sacramento que gera em nós a esperança da vinda do Senhor. E a orientação que nós recebemos, inclusive o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, é que nós devemos fazer um profundo exame interior, confessarmos os nossos pecados e depois participarmos dessa ceia. Inclusive, há uma menção entre os versículos 28 e 30 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, que um dos motivos pelos quais algumas pessoas ficam doentes e outras até morrem é exatamente por participar da ceia do Senhor de maneira irreverente, de maneira descuidadosa, de maneira pecaminosa. Quantas pessoas participam da ceia do Senhor sem demonstrar a disposição de abandonar os seus pecados?
Isso é um pecado seríssimo. Aí nós temos alertado, sempre que nós ministramos a ceia do Senhor, um dos alertas que é feito é exatamente esse: o cuidado para com a atitude de reverência, para com a atitude de análise do seu interior, do seu coração, para com a confissão e o abandono dos pecados. Então, é muito importante que a pessoa esteja purificada, limpa, para participar da mesa do Senhor. E esse exame de consciência, quando ele não é feito, ele acaba se tornando um pecado também relativo à nossa adoração, e que nós devemos de avaliar. É algo importante para o cristão se fazer. Ainda outra questão referente à adoração ao Senhor é a questão relacionada ao domingo, como sendo o dia do Senhor. O domingo como sendo um dia que foi estabelecido pelo Senhor para ser um dia de descanso e um dia de adoração ao nome dele. E nós vemos algumas pessoas tendo o domingo como um dia normal, como qualquer outro. Algumas pessoas dizem, mas todos os dias são dias do Senhor. De certa forma, as pessoas que afirmam isso, irmãos, elas têm uma certa razão. Tudo, na verdade, que existe é do Senhor, inclusive os dias da existência. Mas o que nós não podemos negar é que Deus estabeleceu um dia especial que era para ser de descanso e de adoração ao Senhor. Nós temos os outros 6 dias do Senhor para trabalharmos, para fazermos o que nós quisermos, e tem um dia que foi consagrado ao Senhor. No Antigo Testamento esse dia era o sábado. Depois da ressurreição de Cristo, a prática da igreja cristã, e nós vamos perceber em várias passagens e textos bíblicos apontando para o fato de que o domingo começou a ser celebrado por causa da ressurreição de Cristo como o dia do Senhor. Então a igreja, ela santifica, ela celebra como o dia do Senhor o domingo. E esse dia é um dia importante, ele é um dia para ser guardado. Ele é um dia para ser dedicado a atividades espirituais, a atividades familiares, a atividades evangelísticas. Nós não cremos, irmãos, num legalismo, vamos dizer assim. Nós não cremos nas ordenanças da lei como elas eram aplicadas ao sábado do Antigo Testamento, aplicadas ao domingo do Novo Testamento ou ao nosso dia de descanso do Novo Testamento. E o que eu quero dizer com isso para os irmãos? Nós não estamos obrigados, por exemplo, a obrigatoriamente, eu sou cristão, então no domingo eu não posso trabalhar. Se há uma responsabilidade, existem áreas como a área da medicina e outras áreas no comércio e em outras funções, no exército, enfim, nós poderíamos citar várias áreas de atuações de pessoas que ocasionalmente precisam trabalhar no domingo. E esse trabalho ele deve ser feito, quando obrigatoriamente, como um ato de adoração ao Senhor, como ele é feito. O nosso trabalho é feito para a glória do Senhor em todos os dias da nossa vida. Mas, salvo essas exceções, e para firmar a questão de que nós não somos radicais nessa postura, fora essas questões que exijam que o cristão trabalhe, porque afinal de contas o cristão não vai perder o emprego para dizer, olha, eu não trabalho no domingo porque é o dia do Senhor. Isso seria uma atitude legalista. Agora, por outro lado, o domingo é um dia separado para adoração, para estarmos na igreja, para fazermos algum trabalho evangelístico, para termos um momento de descanso e de lazer com a nossa família. Então, sempre com a mente voltada para o Senhor. Agora, ele não deve ser substituído ou tido como se fosse o meu dia. Ele não é o meu dia. Ainda que seja para o descanso meu que o Senhor fez,
ele é o dia do Senhor, ele é o dia para estarmos com a mente e o coração voltados para o Senhor nas nossas atividades, renovando as nossas forças, mas ao mesmo tempo também renovando as nossas forças espirituais. Então, nessa questão, cabem algumas, nessas 3 questões que nós falamos aqui, cabem algumas perguntas para reflexão. Vamos a elas. Primeiro, quando você vem ao culto, o seu propósito principal é prostrar-se diante de Deus em total reverência e obediência? Você já parou para analisar esse fato? Qual é a sua atitude? Qual é a atitude da sua mente, do seu pensamento, quando você vai à casa do Senhor para cultuar o Senhor? Aquele momento que você está ali na presença do Senhor é um momento de verdadeira, de sincera adoração, de atitude de reverência. Né? Naquele momento ali você está atento a cada ato do culto, ou isso já virou uma tradição, um costume na sua vida, e você vai ali e talvez em alguns momentos você esteja até pensando, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? O que eu tenho para fazer nessa semana? Amanhã eu tenho um trabalho, amanhã eu tenho uma prova, semana que vem tem um momento de lazer, ou tem uma festa. A mente fica divagando, ou aquele momento ali é o momento de estar recebendo do Senhor e do seu Espírito as bênçãos de cada momento, né? De estar adorando, de quando nós oramos com a mente colocada nele, quando nós cantamos pensando e com a intenção de louvar a Deus com as palavras que nós estamos proferindo nos cânticos. Cada texto que nós fazemos leitura, nós buscamos introduzi-lo no nosso coração, entendê-lo, degustá-lo, ou a gente faz uma leitura automática ali? A nossa postura deve ser uma postura de realmente nós nos prostrarmos. O que é o ato de adoração? Porque nós temos, em alguns momentos já nós falamos a respeito da diferença entre louvor e adoração. O ato de louvar é o ato de homenagear, de elogiar, de dizer palavras de engrandecimento para Deus, isso é louvor. Agora, a adoração. A adoração é um ato de realmente prostrar-se. Aquele que adora é aquele que prostra-se em reverência. E essa atitude de prostrar-se não deve ser apenas um prostrar-se com as nossas feições ou com o nosso corpo, mas um prostrar-se espiritualmente diante de Deus. Um entender que nós estamos naquele momento especial de prestar um culto àquele que é o Criador do universo, aquele que é o Redentor nosso, o nosso Salvador, aquele com quem nós passaremos a eternidade toda, aquele que nos deu vida para a glória do nome dele. Então, quando nós apresentamos menos que isso para Deus, nós estamos pecando. E nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos consertar esse aspecto, esta área de que eu deveria de estar ali integralmente, completo, corpo e alma, com o coração voltado para Deus, prostrado, depositado na presença de Deus, adorando e recebendo aquilo que o Senhor está me comunicando. E por algum motivo na minha vida, eu deixei de fazer isso. Então, nós devemos de considerar esse fato, irmãos. Outra questão é, a sua mente, na presença de Deus, naquele momento ela está cheia de santo temor e reverência a Deus? Então,
qual deve ser a nossa postura na presença de Deus? O temor de Deus, a própria palavra já diz que ele é o princípio da sabedoria. E temor aqui não é uma atitude de medo. O temor do Senhor, como já em algumas circunstâncias nós temos explicado, é uma atitude na presença do Senhor de submissão, de obediência, de respeito à palavra de Deus, de propósito de reconhecer quem é o grande Deus, de reconhecer a santidade de Deus, de reconhecer os atributos divinos que fazem dele um Deus totalmente distinto de nós e nós servos dele. Então, essa é uma atitude de temor, de saber quem Deus é e quem nós somos. Não é que nós fujamos com medo de Deus ou que nós tremamos na presença de Deus por medo, porque aqueles que somos filhos de Deus sabemos que somos também amados por Deus. Todavia, ao mesmo tempo, nós sabemos que esse Pai, ele é muito maior, é muito mais santo, é muito mais soberano, é onipotente, onipresente, onisciente. Isso nos faz ter uma atitude reverente. E essa deve ser a atitude da nossa mente. Temor e reverência na presença de Deus. A ideia de reverência, fazer reverência é fazer uma atitude de demonstrar a grandeza e a superioridade do outro. Eu reverencio, a ideia de reverenciar-se também tem a ver com a questão da adoração, que é a ideia de prostrar-se diante de uma autoridade. Então, a minha mente deve ter muito clara essa questão. Se eu estou agindo menos do que isso, eu preciso aprender com esse estudo que nós estamos fazendo aqui e consertar a minha vida. Porque, como nós lemos nos textos lá no início, o Senhor, ele não se agrada de pessoas que o louvam com os lábios, mas que o coração está distante dele. E ele diz assim, esses que fazem tal coisa me adoram em vão. Aí depois nós lemos Amós também, uma declaração de Deus de que Deus não estava de acordo com as festas solenes do povo de Israel, porque não havia temor e reverência neles. Então, nós olhamos para esses textos e para tantos outros textos escriturísticos, como Isaías capítulo 1. Em Isaías 1 também Deus diz para o povo de Israel e para o povo de Judá que não suporta mais as festas deles, que não suporta mais os sacrifícios deles, por causa da impureza do coração deles, da falta de reverência e de sinceridade, por causa da atitude deles de quererem adorar a Deus, de quererem oferecer os rituais a Deus, mas ao mesmo tempo quererem adorar outros deuses, terem outros interesses, maltratarem os irmãos, não guardarem o sábado do Senhor. Quer dizer, era um povo que de várias formas estava distante do Senhor, principalmente com seu coração. Que não ocorra, que Deus nos dê a graça dele, que o Senhor está tratando conosco por meio dessa escritura, que isso jamais venha a ocorrer conosco, irmãos, mas que tenhamos uma atitude de reverência no nosso coração e na nossa mente para com Deus. É tempo de consertarmos estas áreas da nossa vida. Você realmente ama e reverencia a Deus ou você busca mais os seus benefícios? O que é importante realmente para você? Nós vivemos em meio a uma geração onde algumas pessoas estão enganadas com Deus. Algumas pessoas estão com o coração distante de Deus. Algumas pessoas querem os benefícios que Deus pode oferecer, mas não querem adorar e amar a esse Deus da maneira que ele deve ser amado. Irmãos, qual deve ser a nossa atitude como cristãos? Nós temos orientações bíblicas de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos
orientações bíblicas que demonstram, nós temos passagens claras demonstrando que Deus nos deu aquilo que nós jamais poderíamos comprar ou pagar por preço nenhum, que é a nossa salvação eterna. O que são as coisas materiais, o que são os desejos do nosso coração diante desse benefício tão grande que Deus nos deu? Nada é superior àquilo que Deus já fez por nós, nos dando o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Quer dizer que, não, lógico que nós não devemos deixar de pedir coisas que necessitamos, não devemos deixar de pedir, de levar à presença do Senhor aquilo que são desejos do nosso coração, mas nós devemos de entender que o Senhor ele vai nos dar, se for a vontade dele. Mas o principal ele já nos deu. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós devemos obediência eterna e gratidão eterna a esse Deus por aquilo que ele fez por nós. Então nós já recebemos tantos benefícios, e quantos benefícios diários nós temos recebido do Senhor no nosso sustento, na nossa saúde, no cuidado que ele tem com a nossa família, nos livrando do mal. Então, se você tem algum sentimento de insatisfação, se o seu desejo é de obter coisas de Deus, você precisa confessar seu pecado e ser agradecido a Deus por aquilo que ele já é e já faz na sua vida. E talvez o seu caso seja mesmo, talvez alguém que esteja me ouvindo e que diga que essa é a realidade da sua vida, talvez nem tenha sido alcançado pela graça transformadora de Deus, e aí você precisa se converter. Nós falamos a respeito do domingo. Você separa o domingo para Deus, ou a sua atitude é aquela atitude tradicional, corriqueira, ritualística, de ir ali na igreja, de só participar do culto ali, como uma prática religiosa, e aí você volta para a sua vida. E nessa vida, às vezes, o lugar de Deus é pouco ou nenhum. Como você tem agido? O domingo é o dia do Senhor. Os filhos de Deus guardam o dia do Senhor. Os filhos de Deus entendem que o momento de culto é o ápice do nosso dia. É o momento mais importante do nosso dia. Porque é o momento que vamos estar na presença do Senhor. Porque é o momento em que, por aquilo que nós vamos oferecer como culto para Ele, e pela palavra que nós vamos receber dele, nós vamos receber uma nutrição importante para a semana que está vindo. A palavra de Deus pregada no domingo, não que seja a única nutrição que o cristão deve ter, porque o cristão deve ter as suas buscas pessoais de meditação, de oração, de leitura de bons livros, de assistir outras pregações, coisas que edificam a sua vida. Todavia, aquele momento ali é um momento onde Deus fala aos nossos corações por meio dos atos do culto, por meio da palavra de Deus. Então, o nosso propósito tem que ser guardar o dia e tirar o melhor proveito desse momento principal desse dia, que é o culto. Você frequentemente canta hinos de louvor sem pensar profundamente em suas palavras? Essa é uma atitude que, como cristãos, nós deveríamos de ter, irmãos, de meditar naquilo que nós cantamos ao Senhor, naquilo que nós entoamos como louvor ao Senhor. Isso é parte do culto que nós estamos oferecendo para Deus. Estamos oferecendo um culto de louvor ao Senhor. Os cânticos refletem verdades espirituais e não só devemos cantar a Deus para adorá-lo,
como aplicar essas verdades que são cantadas naquilo que diz respeito a nós, já que um cântico ele deve ser para adoração ao Senhor, mas ele sempre tem um elemento que se aplica a nós. Ele sempre tem um compromisso que eu estou fazendo com Deus, uma palavra que eu estou dizendo para o Senhor, afirmando que Deus é fiel, afirmando que Deus é santo. E aí a fidelidade dele exige fidelidade da minha parte. A santidade dele traz uma ordem para que eu seja santo. E são tantas as maneiras e os cânticos que nós direcionamos ao Senhor que trazem aplicações para as nossas vidas também. Então, deveríamos de pensar profundamente. Ao ouvir os sermões, nós devíamos de estar atentos, se possível anotando, tirando os pontos principais daquilo que se aplica para as nossas vidas, porque esse é um ato de adoração a Deus também. É Deus falando conosco por meio da sua palavra. Então, todo e qualquer tipo de adoração, irmãos, que não seja sincera, é um pecado que o cristão comete. Se você está ouvindo esse estudo agora e você está sendo confrontado por ele e algum desses aspectos foi ao encontro do seu coração, falou ao seu coração pedindo uma atitude de correção, você deve confessar, você deve corrigir, você deve pedir perdão para Deus, para que essas realidades se tornem realidade na sua vida e para que você tire. Porque as pessoas não. Por que isso é associado com pecado de pensamento? As pessoas não veem. Eu não tenho como olhar para a sua prática cristã e dizer, a prática é sincera. Não, você tá sendo falso aí. Claro que tem algumas pessoas que vão na igreja que você tá pregando lá, você está conduzindo um culto, você olha para a pessoa está com o olhar no horizonte, parece que está no mundo da lua, e você nota. Mas nem todas as pessoas é possível. Então, por isso muitas estão ali numa atitude que às vezes parece de reverência, mas não é. Por isso é um pecado de pensamento. Deus, se você confessar esse pecado, que é um pecado sério, ele vai lhe dar uma atitude de reverência e de adoração genuína a ele. Ele vai mudar essa área da sua vida. Parte compete a você no arrependimento, na confissão, na busca de nova postura, mas Deus vai abençoar e fortalecer você nessa área também. Passemos para uma outra categoria dentro dos pecados de pensamento. E vamos fazer leitura de dois textos bíblicos. O primeiro texto se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E o segundo texto se encontra em 1 João, capítulo 3, e versículo 3. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 1 João 3:3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A busca pela santidade e pela intensa santidade, vamos dizer assim, deve ser o objetivo principal da vida de todo cristão. A Bíblia vai trazer orientações como essas que nós fizemos a leitura e outras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falando a respeito da santidade. A santidade é uma separação para Deus. Separação do pecado, separação do mundo, separação da injustiça, separação de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque Deus nos chamou para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida para Ele, uma vida que glorifique o nome dele. A palavra no original grego para busca, ela traz o significado de uma busca, de uma perseguição intensa e com grande paixão, ou seja, com grande entusiasmo, com grande desejo,
eu busco intensamente com toda a vontade do meu ser, com todo o fervor do meu ser. Isso, para aqueles que são cristãos e que buscam o enchimento do Espírito Santo, Deus, por meio do seu Espírito, que a palavra já diz que é santo, o Espírito Santo, desperta em nós um desejo por experimentar a santidade de Cristo em cada área da nossa vida. E a leitura diária da Bíblia e a oração são os elementos principais para que nós possamos colocar essa pureza, essa santidade como uma realidade nas nossas vidas, irmãos. Porque são os elementos que nos alimentam e que nos tornam mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus e à sua orientação para as nossas vidas, para que alcancemos os nossos objetivos. Algumas perguntas para reflexão nessa área. A sua mente, ela está cheia se perguntando como você pode experimentar uma maior santidade? Isso é corriqueiro em você constantemente está pensando nesse aspecto, já que nós temos orientações bíblicas a sermos santos, a buscarmos com uma grande intensidade a santidade nas nossas vidas? Ou a sua mente ela está cheia de outras coisas? Você costuma dizer, eu gostaria de ser como Cristo, mas depois não toma as atitudes adequadas para se tornar como Cristo, não age para que isso se torne uma realidade na sua vida? Porque são muito mais do que palavras, irmãos. Exige, para sermos como Cristo, é preciso que nós tenhamos atitudes relacionadas à palavra de Deus, relacionadas à oração. Eu estou utilizando a palavra relacionadas, que é sugestiva porque aponta para o fato de relacionamentos. Relacionamentos santos, relacionamentos com pessoas santas, nos ajudam também a desenvolver a santidade. Nos ajudam também a buscarmos essa semelhança com Cristo. E o contrário é prejudicial. É impossível que alguém se torne santo quando o seu círculo de relacionamentos é, como está o alerta para nós lá em Salmo 1:1, a roda dos escarnecedores. É alguém que se relaciona só com pessoas que não têm nada de Deus, e que são amargas e têm uma série de aspectos negativos, pessoas que estão sempre reclamando, que estão sempre falando mal dos outros, que estão sempre fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. De que maneira eu posso me tornar santo me relacionando com esse tipo de pessoas? Busque relacionamentos adequados para a sua vida. Você consistentemente faz tempo para permitir que Deus sonde cada área da sua vida? Esse é um aspecto importante relacionado à santidade. Se nós queremos ser santos, nós devemos de buscar sondar as nossas vidas e buscar que Deus sonde as nossas vidas. Ao mesmo tempo que nós analisamos as nossas vidas, nós pedimos para Deus a sua graça, nós pedimos que Deus analise. Só que isso requer tempo, irmãos. Eu não faço isso em 5 minutos. É preciso tempo em oração de confissão de pecados. É preciso tempo em análise das coisas que estão na minha mente, das coisas que estão no meu coração, se essas coisas estão de acordo com a palavra de Deus. É preciso tempo para pedir, Senhor, vai trabalhando, vai sondando o meu coração, vai sondando a minha mente, vai trazendo à tona, Senhor, aquilo que está em desacordo com a tua vontade, aquilo que fere a tua santidade. A palavra de Deus, irmãos, ela deve estar
no centro de todo esse processo de santidade. Nós devemos de buscar passagens na palavra de Deus que nos confrontem nessa área. Nós devemos de buscar com seriedade a santidade. Mateus 6,33 vai dizer que nós devemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a santidade vai ao encontro disso. Se hoje você analisa a sua vida e você não vê esse aspecto presente, se você não sente um desejo sincero pela verdadeira santidade, você deve orar a Deus, e você deve pedir perdão para Deus, você deve pedir que Deus o direcione para essa área, para que você se torne alguém santo. Isso deve estar presente na sua mente e no seu coração. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo sobre a categoria de pecados de pensamentos. Na nossa apostila, na página 12, nós temos algumas perguntas para a reflexão pessoal. Eu sugiro que você leia atentamente essas perguntas e responda. Responda para si, anote, use elas como benefício para a sua vida. Eu sugiro que você repasse todas as áreas, todas as categorias de pecado de pensamento que nós tratamos aqui, que você ore a Deus, que você busque aplicar essas verdades ao seu coração. Vamos fazer rapidamente a leitura aqui para nós concluirmos, então, dessas questões aqui. Volte a elas depois. Reflexões pessoais sobre pecados de pensamento. Volte e revise as escrituras específicas através das quais Deus lhe mostrou alguma convicção especial. Que pensamentos Deus lhe disse que mudasse? Quais os que você precisa trabalhar primeiro? Seja específico e faça uma lista deles abaixo. Pergunta número 2. Como estes pecados afetam seu relacionamento com Deus e com os outros? Questão número 3. Peça a Deus que lhe dê promessas em sua palavra para ajudá-lo a vencer cada pecado. Faça sua lista abaixo. Pergunta número 4. De que maneiras específicas você está preparado para mudar seus pensamentos? Que pensamentos substituirão estes que são impróprios? Faça uma lista abaixo. Aqui, irmãos, então, tratando a respeito do retorno à santidade, nós chegamos ao fim dos pecados de pensamentos. Na próxima semana, nós daremos continuidade e estudaremos, então, a segunda categoria de pecados, os pecados de atitude. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele trabalhe nas nossas mentes, Ele trabalhe nos nossos pensamentos, para que nós, como crentes, como santos de Deus, como servos de Deus, abandonemos o pecado nos nossos pensamentos e purifiquemos a nossa mente para o Senhor. Tenhamos uma mente e um coração habitados pelo Senhor e que glorifiquem o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo por essa oportunidade que Ele nos deu aqui de estarmos meditando na Sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, Pai, e louvamos o Teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor permitir que mais uma vez estivéssemos estudando a Tua palavra. Obrigado, Senhor Todo-Poderoso, por cada pessoa que se dignou a assistir, a escutar esse estudo, Pai querido, e se deixou orientar por ele, Pai. Que o Senhor use, Senhor Todo-Poderoso, esse estudo, Senhor. Que o Senhor use as palavras que foram lidas aqui, os conceitos que foram proferidos aqui, para abençoar as vidas dos Teus servos, Pai querido, para abençoar as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Senhor Todo-Poderoso, verdadeiramente nos tornar
homens e mulheres de Deus santos, com mentes santas, com pensamentos purificados pelo Senhor, pensamentos que glorificam o teu nome. Pai, guarda-nos, Senhor Todo-Poderoso, nesta hora difícil que tem vindo sobre o nosso país, Pai. Guarda-nos dessa pandemia, Senhor, e que o Senhor haja, Pai, para que logo, Senhor Todo-Poderoso, as coisas voltem à normalidade, Pai querido. Nós possamos voltar com os nossos cultos, com os nossos estudos, com tudo aquilo que nós temos o prazer de oferecer ao Senhor, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai, e livra-nos de todo o mal, Pai querido. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos e conceda um excelente final de semana a todos. Até domingo nos encontramos novamente para adorarmos ao Senhor no nosso culto presencial.